Bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui conosco e para dar início e fazer a abertura solene do 18º Congresso de Saúde e Qualidade de Vida do CONILEST Paulista, Qualivite, nós passaremos a palavra ao magnífico reitor, professor Dr. Milton Beltrame Júnior. Por favor, professor. Proporcionar a todas as pessoas qualidade de vida é o que tem se pregado no mundo inteiro. Todas as pessoas podem fazer de tudo, mas de forma adaptada às suas condições físicas e psicológicas. Essa inclusão tem se mostrado fundamental, principalmente com relação ao idoso. A população no mundo inteiro tem se tornado mais longeva e nem sempre a sociedade tem se adaptado a essas novas expectativas geradas. O olhar especial aos nossos idosos é parte fundamental para a sua inclusão na sociedade. E o nosso já tradicional congresso na área de saúde, o Qualivite, traz esse ano esse importante tema que é o envelhecimento saudável. Agradeço a participação de todos e declaro aberto o 18º Congresso de Saúde e Qualidade de Vida do CONILEST Paulista, o nosso Qualivite. E agora nós ouviremos as palavras do presidente da nossa mantenedora, a Fundação Vale Paraibana de Ensino, professor Dr. Eduardo Jorge de Brito Bastos. Por favor, presidente. Olá, é com muita honra que dou as boas-vindas aos participantes do 18º Qualivite. Gostaria também de parabenizar toda a comissão organizadora pela realização desse evento que já é tão tradicional em nossa universidade. Em meio ao grande desafio que estamos enfrentando, tratar sobre o desafio do envelhecimento saudável tornou-se primordial nos dias de hoje. Olhar, cuidar e melhorar a qualidade de vida dos idosos é também aperfeiçoar o nosso futuro. Novamente, muito obrigado e um ótimo evento a todos. Também não poderiam deixar de fazer algumas considerações os nossos pró-reitores. Nós iniciaremos as apresentações dos pró-reitores pela nossa pró-reitora de graduação, professora doutora Lívia Gonçalves Toledo, seguida da apresentação do pró-reitor de extensão, professor doutor Sérgio Reginaldo Baixa, e por último, o pró-reitor de pós-graduação e pesquisa, o professor doutor Leandro José Raniero. Olá a todos e a todas. Com prazer, com satisfação, e agradecendo à Faculdade de Ciências da Saúde e à equipe da organização do evento, que eu faço aqui a abertura do 18º Qualivite, Congresso de Qualidade de Vida do CONILEST Paulista, e dar as boas-vindas aos participantes e os palestrantes, e quem vai apresentar trabalhos aqui no Congresso. O Qualivite tem um histórico de apresentar propostas de temas dos congressos, então isso já vem de alguns anos, que tragam compromisso com a sociedade, que tragam então conhecimentos, difusão de conhecimentos, propostas de palestras, que permitam então que a gente possa rever o modo como funciona essa dinâmica social e propor então transformações. A universidade tem como tripé, então como base, o ensino, a pesquisa e a extensão. Portanto, através do ensino é que a gente pode produzir esses conhecimentos, através desses ensinos e através de pesquisas, construir novos conhecimentos e divulgar em congressos como esses. E aí a base da extensão está justamente em poder contribuir com esse espaço social. A Faculdade de Ciências da Saúde traz então um congresso que olha para a saúde de um modo integral, ou seja, uma saúde multifacetada, multidisciplinar, multiprofissional, ou seja, preocupando-se com essa temática tão importante que é o envelhecimento saudável. Enquanto um compromisso com as transformações sociais, portanto, ao invés de pensarmos o envelhecimento como doença, como senilidade, como improdutividade, que a gente possa ressignificar, então, esse momento da vida tão importante como um momento de produtividade, como um momento de saúde, como um momento de experiência e de construção de conhecimento. Então, dou as boas-vindas a todas e a todos que participem aí e tenham um frutífero congresso de saúde. Olá, pessoal. Inicialmente, saúdo os participantes desta edição 18ª do Qualivite. Falar do Qualivite é dar testemunho de um evento de sucesso que se alonga por 18 anos na Univap, Universidade do Vale do Paraíba. A participação do corpo docente, os alunos e as alunas, bem como dos profissionais que vêm trazer a sua contribuição
aqueles que trabalham nas diversas áreas da saúde, é realmente a pedra de toque deste evento, que vem se sedimentando, que vem se solidificando em todo o cenário nacional. Fica aqui, portanto, os meus sinceros e efusivos cumprimentos, tanto à comissão organizadora quanto àqueles que poderão participar. Desejo que o sucesso deste evento se repita, como foi nos eventos do Qualivite de anos anteriores. Bom, gostaria primeiro de agradecer à comissão organizadora pela honra de participar dessa banca de abertura do Qualivite, principalmente nesse momento tão difícil da pandemia, em que todos nós estamos se adaptando a esse convívio virtual, digamos assim. Gostaria de parabenizar os envolvidos, os professores e alunos e todos aqueles que fizeram esse evento acontecer. Parabéns e desejo a todos os palestrantes muita interação, que esse evento possa servir como pontes, que seja de aprendizado e que vocês todos tenham cooperações no futuro. Esses são os meus votos aí e parabéns a todos aí. Nós ouviremos agora as palavras da nossa diretora, nossa nova diretora, a professora Sônia Cury Sibelino, para fazer suas considerações. Professora. Olá, pessoal. Estou aqui para dar uma palavra para vocês de boas-vindas ao 18º Congresso Qualidade de Vida, onde nós vamos abordar o tema do envelhecimento, um tema tão importante e atual nos dias de hoje. Estamos de modo remoto, mas conectados com vocês. Eu desejo um ótimo congresso, que vocês aproveitem ao máximo, oportunizem, se interajam, né, junto com os seus, né? Espero que vocês possam aproveitar ao máximo. E também gostaria de deixar o meu agradecimento a todos vocês que se inscreveram, que organizaram as jornadas, a presidente da jornada, aos coordenadores, aos professores, todos os técnicos administrativos e educacionais, todo o apoio que nós tivemos da Univap. Né? Então eu gostaria de deixar o meu grande abraço para vocês e que tenho certeza que será um sucesso esse congresso de modo atípico durante a pandemia. Nós iremos fazer a história, uma história de aprendizado, uma história de superação, uma história de resiliência. Eu espero que vocês consigam aproveitar ao máximo o que a gente preparou com muito carinho para vocês. Muito obrigada. E agora, dando continuidade, nós vamos falar um pouquinho da nossa instituição, na Universidade do Vale do Paraíba, que é uma das instituições de ensino superior pioneiras no município de São José dos Campos. Há mais de 20 anos, a universidade oferece ensino de excelência, referência no Vale do Paraíba. A seleção do tema desta edição do Congresso considerou o aumento exponencial no número de brasileiros com mais de 60 anos, que já superou os 30 milhões em 2017, segundo dados da última pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua. Os anos adicionais oferecem a chance de realizar novas atividades a essa população, como educação continuada, início de uma nova carreira, ou até mesmo a perseguir uma paixão há muito negligenciada. Mas todas essas oportunidades dependem de um único fator, um dos fatores mais importantes, que é a saúde. Diante disso, crescem as oportunidades para profissões ligadas ao cuidado das pessoas na terceira idade. E essas carreiras estão entre as consideradas profissões do futuro. Agora a gente está vendo que também são do presente devido a essa crise, essa pandemia que está acontecendo. Eu gostaria de informar, aproveitar essa oportunidade para passar os números dessa edição do Qualivite, que embora tenha que ter sido de uma maneira muito rápida, né, transferida do presencial para o online, né, para o remoto,
Nós tivemos inscritos numa quantidade bem expressiva, 848 inscrições, foram submetidos 385 artigos científicos e foram aprovados 344 desses artigos submetidos, que serão, então, todas as pessoas que submeteram e tiveram seus trabalhos aprovados, poderão imprimir depois o certificado online, né, via online, dessa submissão e aprovação. Nós gostaríamos de agradecer, em especial, a comissão científica, né, que não se cansou para que essa edição pudesse ser apresentada, ser feita da mesma forma, né, com submissão de trabalhos e com seleção e apresentação de alguns artigos que foram selecionados para premiação. Essa comissão científica, ela é formada pelas professoras, doutoras Anelise Cristina Osório César Dória, que é a presidente, professora Fernanda Púpio Silva Lima, Alessandra de Almeida Fagundes, Ana Beatriz Pacito Almeida e Marcele Florencio das Neves, e pelas técnicas em educação, Andréia Roberta da Silva Dias e Carolina da Silva Pereira Guimarães, que permitiram com que todos esses trabalhos submetidos fossem organizados numa edição para que seja disponibilizada o certificado para todos os participantes. E também a equipe de avaliadores, os docentes que avaliaram os trabalhos, a nossa eterna gratidão, porque isso torna possível a submissão dos trabalhos e sua avaliação. Como nas últimas edições, o nosso congresso depois terá continuidade nas jornadas dos cursos, e isso nós vamos falar ao final dessa edição. Para brilhantar esse evento, nós exibiremos uma apresentação do nosso docente, o professor Dr. Tarcísio Liberato de Souza Júnior, com a música Paciência de Lenine. Por favor, a apresentação do professor Tarcísio. Muito obrigada, professor, pela sua parceria. Olá a todos, eu gostaria de desejar um excelente congresso a todos nós e que a música ela possa nos aproximar nesse período de tantas restrições. A vida não para.
Agora, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o nosso convidado especial, o professor Dr. Vanderlei Salvador Banhato. Ele é físico de formação, professor titular na Universidade de São Paulo, USP, desde 2001. É também graduado em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos e fez seu doutorado no MIT. Atua nas áreas de física atômica, espectroscopia e aplicações da óptica na área da saúde, tendo orientado mais de 110 alunos de pós-graduação, publicado mais de 700 artigos científicos e diversos livros, além de possuir inúmeras patentes. É membro das principais academias de ciências do mundo, como a Academia Nacional de Ciências da NASA, nos Estados Unidos, a Academia de Ciências do Vaticano, The World Academy of Science, a Academia Brasileira de Ciências e a Academia de Ciências da América Latina, entre outras. Além disso, ele desempenha importante papel na área de inovação e difusão da ciência. Professor Vanderlei, é uma honra contar com a sua participação nessa edição do Qualivite. Com a palavra, o nosso convidado, professor Dr. Vanderlei Salvador Banhato. Bom, eu queria agradecer a apresentação. Normalmente as pessoas falam muito além do que a gente de fato é, mas eu agradeço, espero, no tempo de vida que eu ainda tenho, poder chegar lá com todas essas qualificações. Mas eu queria agradecer a oportunidade. Eu sou físico, engenheiro, mas uma das áreas que a gente trabalha é o desenvolvimento de tecnologias para a saúde. E há várias preocupações nessa direção hoje. Então, eu vou fazer uma apresentação voltada um pouco para essas tecnologias, principalmente o uso da biofotônica. Eu vou aqui levantar a minha apresentação, vamos ver se tudo fica certinho, né? Eu tenho que ter um feedback aí que as coisas Pode deixar, professor. Eu dou feedback para o senhor. Tá. A minha apresentação está aí? Sim, professor. Muito bem. Então, eu vou falar um pouco sobre os desafios, né, do envelhecimento saudável. Na verdade, eu não sou médico, então eu não vou me ater aqui à parte mais relacionada com toda a recomendação médica que tem, mas eu vou falar um pouco mais sobre as tecnologias que nós temos disponíveis e que estão sendo desenvolvidas para garantir, de fato, um bom desenvolvimento na terceira parte da nossa vida. Muito bem, eu estou localizado aqui em São Carlos, na Universidade de São Paulo, e tudo que eu vou falar tem nesse link aqui, que vocês estão vendo. Então, vocês podem, de alguma maneira, se tiver maior interesse em alguma das coisas que eu estou apresentando, você pode olhar aqui no nosso link, que certamente tem lá muito mais material do que eu estou apresentando. Bom, eu não estou conseguindo passar aqui as transparências, então eu tenho que, de alguma maneira, verificar o que está acontecendo aqui. Bom, agora estou conseguindo. Antes de eu começar aqui a minha apresentação, deixa eu dizer para vocês que nós estamos vivendo uma realidade bastante acelerada do ponto de vista da expectativa de vida, né? A expectativa de vida das pessoas tem aumentado muito. Nós temos... você vê essa curva aí? Nós passamos por um momento de grande... Na década de 50 até o início de 2000, nós passamos por um aumento considerável aí da expectativa de vida. Depois, obviamente, houve aí uma nivelação. Nós estamos hoje com praticamente uma expectativa de vida de 80 anos para as mulheres, de 73 anos para os homens
né? Nós temos isso aí em 2017. Você nota que a diferença foi aumentando, significa que as mulheres estão se cuidando muito melhor do que os homens, mas é uma expectativa relativamente alta, né? E isso em 2017, e agora eles estão até fazendo uma nova previsão para que isso aí seja ainda mais aumentado. Então, obviamente, quando você tem um aumento em algumas décadas da expectativa de vida, um valor de mais ou menos 30 anos, significa que você vai ter uma população de indivíduos seniors na nossa sociedade extremamente grande, né? Mas nós temos uma sociedade extremamente complicada para a convivência com dessas pessoas, porque as pessoas não estão atingindo essa idade para ficar sentado à beira da cama, né? Estão atingindo essa idade muito ativos. E, portanto, é necessário tecnologia de manutenção, né? Tecnologia que não só não coloque as pessoas em risco quando tiver que fazer algum tratamento, mas que permita às pessoas viverem aí esse tipo de longevidade de uma forma bastante saudável. Bom, se você olhar a pirâmide etária do Brasil, e a que eu tenho é de 2010, já em 2010 a gente tinha invertido a pirâmide, né? Você pode ver aí que nós temos já mais adolescentes do que recém-nascidos. E nós temos, na verdade, uma classe de jovens adultos muito maior do que a classe da infância. Então, nós temos uma sociedade que está evoluindo, e se você vê lá no topo dessa pirâmide, você tem já pessoas que estão acima de 90 anos. E não são tão poucas assim, não. De primeiro, quem tinha um amigo que tinha 90 anos, 90 e pouco, era considerado quase um milagre. Hoje em dia, toda a família tem, como dentro dos seus membros, pessoas que estão nessa faixa etária. Então, é uma realidade que a sociedade brasileira vem vivendo. E acho que muita gente viu recentemente os estudos que mostram que as pessoas que viverão em média 100 anos já nasceram. Então, as pessoas que terão uma expectativa de vida de 100 anos já estão aí. Então, quem hoje tem aí 18, 19 anos, não sei se vai chegar a viver uma expectativa de vida de 100 anos, mas quem está aí na primeira fase da sua vida, na infância, provavelmente muitos viverão 100 anos. Então, uma sociedade que em 40 anos vai mudar completamente. Nós vamos alterar completamente a forma de ver a sociedade, principalmente os cuidados, a forma que a gente cuida. Na verdade, a realidade hoje é que pessoas acima de 70 anos têm dificuldade até de andar nas calçadas brasileiras. Nem as calçadas e as praças públicas brasileiras estão devidamente adaptadas para essa realidade que está vindo. Quer dizer, não estão adaptadas para a realidade atual. Imagine para a realidade que virá. Professor Emília, está tudo sob controle aí? Está ouvindo perfeito? Sim, professor, estou ouvindo perfeitamente. Pode continuar. Porque como eu não tenho o meu feedback, eu vou ter que lhe consultar de vez em quando. Pode ficar à vontade, professor. Tá bom. Bem, então você vê, além do poder público ter que se preocupar com além da aposentadoria, porque hoje você fala, a expectativa de vida vai aumentar, a única preocupação do governo é esticar o prazo para a aposentadoria, quando ele devia estar preocupado em preparar a sociedade. Nós temos raros consultórios médicos preparados para receber uma pessoa de 90 anos. Nós temos raros gabinetes odontológicos preparados para receber uma pessoa de 90 anos, e assim vai, Sem falar no supermercado, no shopping,
e essas pessoas atingirão essa idade muito ativa. Não é? Já são. Hoje em dia, se você quer se divertir, vai lá num clube da terceira idade que você vai ver como o pessoal está dançando, está se divertindo de uma forma extremamente correta, né? Não é baladão, mas é uma diversão. O pessoal sabe aproveitar bem o que resta de vida, né? Só que a sociedade não está preparada para tudo isso. Isso é uma realidade. Bom, eu trabalho com desenvolvimento de tecnologias para a manutenção da vida de um modo geral. Estou muito focado no câncer, mas a gente está preocupado numa série de outras. Aí eu peguei aí na internet as doenças que mais afetam hoje as pessoas de terceira idade, né? Os nossos cidadãos seniors. E aí você vê a lista. A lista, ela contém aí várias doenças, e tem algumas que são chamadas doenças crônicas, né? Para as quais nós não temos cura, nós temos que idealizar a tecnologia para fazer a manutenção. Dentre essas, não é? Você tem a diabetes, você tem a artrose, você tem a fibromialgia, você tem o Parkinson e você tem o Alzheimer. São doenças que, uma vez adquiridas, elas, na verdade, não vão embora, né? A gente vive com elas e, portanto, você tem que, de alguma maneira, preparar a tecnologia. Seria bom que pudesse curar, mas, no momento, a grande preocupação é tornar essas pessoas inseridas na sociedade, mesmo tendo essas doenças crônicas. Muito bem. Então, eu vou colocar... Eu também não falei ali, o câncer é uma dessas doenças, não é considerada crônica, porque muitos tipos de câncer hoje têm cura, né? Só que é quase que proibitivo para as pessoas que estão numa determinada faixa de idade. Hoje em dia, se você tiver uma pessoa acima de 80 anos e tiver um câncer de pele, tem que procurar um bom cirurgião para fazer a cirurgia. Portanto, você tem que ter técnicas que, de alguma maneira, não coloque a pessoa em risco. Ela tenha um grau de invasão que não coloque a pessoa em risco. Muito bem. Então, eu estou aqui num centro de pesquisa, nós temos muita gente trabalhando, são muitos laboratórios, e todos esses laboratórios têm... Você pode ver aí os laboratórios que está todo mundo de branco, é porque tem alguma coisa a ver com a saúde. Os laboratórios que está todo mundo bagunçado, por exemplo, em cima de uma perua Kombi, esses laboratórios, eles são de física atômica, ou de relógio atômico, ou de plasmônica. Mas os que estão tudo bonitinho, alinhadinho, são os laboratórios que trabalham com tecnologias da saúde. E a gente trabalha num ramo da ciência que é aplicações da luz, né? A gente trabalha na chamada biofotônica, que é onde eu vou focar, que é onde eu posso falar um pouquinho mais e vou dar alguns exemplos. Bom, o nosso centro, ele está dividido nessa parte mais hardcore da física, que é a física atômica, e a plasmônica, onde a gente cria nanosensores e tudo isso. Mas tem essa parte da biofotônica, que é uma parte extremamente importante, que é uma parte que lida da interação da luz com tecidos biológicos, não apenas do ser humano, nós trabalhamos também na área de agricultura, etc., de alguma forma tentando melhorar a saúde daquilo que você está atuando. E é nesse ponto que eu vou tentar mostrar alguns exemplos de como nós estamos. Nós temos um programa de difusão, programa de inovação, nós somos uma unidade Embrapi, isso significa que quando a gente desenvolve uma tecnologia, nós, às vezes, estamos preocupados também em fazê-la chegar na sociedade. Então, nós desenvolvemos muitas parcerias com o setor produtivo, tá certo?
E existem inúmeras publicações e tudo isso que você pode encontrar aqui no nosso homepage. Muito bem, então eu vou falar um pouquinho da biofotônica de uma forma bem breve. Professora, a transparência ela está totalmente visível na tela ou tem alguma sobreposição aqui? Não, está totalmente visível, professor. Tá, eu estou vendo. Muito obrigado. Então, essa parte da biofotônica, ela trabalha com interação da luz com o tecido vivo, mais precisamente, a gente vai a nível celular, e aí, utilizando luz, nós tentamos converter essa energia luminosa em alguma coisa que faça sentido ao nível biológico, ou alterar o metabolismo, ou promover uma reação que leve a célula à morte, no caso de células tumorais, ou no caso de um micro-organismo, né, nós também atuamos dessa maneira. Então, nós trabalhamos em alguns aspectos que chama-se a terapia fotodinâmica, eu vou explicar e vou colocar alguns exemplos. Controle microbiológico, porque um dos grandes inimigos de quem vai passando pela sua vida são as infecções, né? E essas infecções estão cada vez mais preocupantes. E por várias razões, como eu vou mostrar aí. Então, nós trabalhamos em técnicas que permitam controle microbiológico. E também fotodiagnóstico. E a gente considera aqui saúde, não apenas a saúde humana, mas também a saúde do meio ambiente e a parte agrícola, que para o Brasil é uma coisa muito importante. E nos nossos laboratórios, nós procuramos ir desde provas de princípio até o desenvolvimento de uma instrumentação e uma possível aplicação clínica daquilo que nós estamos desenvolvendo. Muito bem. Essa transparência eu gosto de colocar porque ela resume tudo que eu vou falar, que é a luz. A gente pensa que não consegue fazer a luz chegar em células, mas chega. Nós não somos totalmente transparentes, mas a luz consegue penetrar uma boa porção do que precisa para produzir as alterações necessárias e a gente chegar a fazer a diferença com essas fototerapias. Muito bem. São vários laboratórios que nós temos e talvez a gente é um dos poucos laboratórios de física que tem o seu próprio biotério. Nós aqui matamos muito rato. São milhares por ano. E eu espero que quando eu morrer não tenha um rato lá decidindo para que lado eu vou. Porque se tiver, eu vou para o inferno dos ratos. Devido à quantidade. Por outro lado, a gente cura muito rato. Professor. Então, é um balanço aí do que vai acontecer. Mas esses são alguns dos laboratórios que nós temos. E eu vou descrever para vocês algumas das aplicações que a gente faz. E aqui eu coloquei um diagrama, e eu peço desculpa, está em inglês, mas hoje em dia todo mundo entende muito bem esses termos, então é fácil, né? Nós trabalhamos com a chamada fototerapia, que é um campo bastante amplo, e só usa luz. Ela usa luz e ela atua nos cromóforos naturais que você tem a nível celular, né? Para estimular regeneração ou estimular crescimento ou algo desse tipo. Aí nós trabalhamos um pouco com a fotoquimioterapia. Aqui você já conjuga algum medicamento com a ação da luz. Não necessariamente a luz age diretamente sobre o quimioterápico. Normalmente ela pode até preparar o tecido para receber esse medicamento. Tá certo? E a terapia fotodinâmica. E a terapia fotodinâmica, ela exige uma droga, ela exige luz para excitar essa droga, aí é direto nela, e ela exige a presença de oxigênio para promover uma alteração. Enquanto a fotoquimioterapia e a fototerapia pode ser de reparo, a fototerapia dinâmica ela é sempre de realmente levar à morte aquilo que você está
tratando. Então, ela é boa para coisas do tipo câncer, micro-organismo, ou você precisa matar um tecido para que ele regenere melhor e assim por diante. Tá certo? Então, esses são os princípios que eu vou mostrar e discutir para vocês de uma forma simples. Mas eu sempre gosto de dizer que, quando a gente fala de luz, né, o esotérico vem à cabeça, porque até recentemente a luz era pouco conhecida dentro da medicina, embora o terceiro prêmio Nobel de Medicina foi dado para a fototerapia, o tratamento do lúpus. Mas eu gosto de lembrar que a luz ela é uma entidade física, elétrica e magnética, então ela é como eletricidade, e ela consegue, a gente chama de ondas eletromagnéticas, porque são essas ondas de eletricidade e magnetismo que se propagam, né? Ela tem determinadas características. A gente gosta de caracterizar a onda eletromagnética em termos do seu comprimento de onda, da sua frequência, e, obviamente, o que é mais importante nas aplicações terapêuticas é a energia que a luz é capaz de transferir para o sistema biológico. E essa energia é transferida sempre através da interação com as cargas, a interação com as ligações químicas e tudo isso. Então, você vê que a luz acaba tendo uma força muito grande se ela for inteligentemente aplicada nas ciências da vida. A luz, ela recebe diferentes nomes, tá certo? Então, ela vai desde ondas de potência, que movimentam os motores, aí a tomada está aí para você ver, até as radiações de mais alta energia, como são os raios cósmicos, raios X, passando por ultravioleta, passando por luz visível, passando por micro-ondas, passando por tudo isso. Tudo isso é a mesma entidade física. É incrível, né? Que variando a quantidade de oscilação dessa onda eletromagnética, ela recebe diferentes nomes, mas é a mesma coisa. Então, quando você está cozinhando a sua comida lá no micro-ondas, e quando você está iluminando o escuro com uma lanterna, você está usando entidades físicas parecidas, só que com finalidades diferentes. Tá certo? Muito bem. E tudo acontece porque nós somos feitos de carga, a gente aprende desde o jardim da infância, que nós temos átomos e moléculas. Eu sou físico atômico, então eu tenho que mostrar algum átomo. E essa interação, ela consegue transferir energia, porque a onda eletromagnética é carga, e chacoalhando aqui as cargas, a onda eletromagnética é eletricidade, e interagindo com a matéria, que são cargas, ela transfere energia, e essa energia pode virar muita coisa, desde calor, né? Então você fica no sol, você aquece, não é que o sol traz calor, é que a luz dele vira calor em você. Mas ela pode excitar as ligações, transformar essa energia em energia química, né? Ou bioquímica, se você preferir, e daí acelerar determinados processos que acontecem na vida. Embora o homem conhece a luz, a sua constituição e a sua interação com a matéria há muito tempo, nós passamos um período bastante longo, de quase um século, onde nós não tínhamos muitos problemas. A indústria farmacêutica estava indo muito bem, não é? Os antibióticos, os métodos analgésicos, as drogas elas realmente fizeram uma grande revolução. Só que agora nós estamos atingindo um nível onde elas já não são suficientes. E nós precisamos, então, atuar muito além disso. E daí essas técnicas que são conhecidas há mais de séculos. Aliás, até na antiguidade elas eram conhecidas como técnicas terapêuticas. Então, agora elas entram com força total para poder fazer a diferença. Bem, existem muitos efeitos que ocorrem quando você faz a matéria absorver luz, né? A fototerapia é uma delas, e existem muitas maneiras disso acontecer, mas tem a fotoquímica. Fotoquímica, como tudo é carga lá dentro, a modificação daqueles orbitais, aquelas configurações, tudo que vocês aprendem na escola, faz com que reações que demoraria muito tempo para ocorrer, ocorram rapidamente.
Claro que nós temos à nossa frente, para qualquer lado que você olhar na natureza, você vai ver fotossíntese, que é um exemplo de fotoquímica. A gente não poderia existir se não fosse a fotoquímica. E tem um efeito fototérmico, que não é desprezível. A luz vai como luz, mas ela faz as moléculas vibrarem, porque está chacoalhando todas as cargas, e cria esse movimento todo que você está vendo aí nessa molécula, que é calor. E nós temos muitas reações que são termicamente ativadas por ter energia eletromagnética, virar calor. Lá no interior é um desafio grande. Ah, não, coloca ali um pano quente. Você colocar um pano quente, você aquece apenas a superfície. Nós não somos condutores térmicos e muito menos o nosso sistema é estático. Vocês aquecem um pouquinho, a circulação já leva aquele calor embora, traz um sangue novo, e é por isso que a gente consegue, mesmo queimando a palma da mão a 100 graus, você consegue manter o interior a 37 graus. Ainda bem, né? Senão a gente ficaria no sol, a gente ia derreter, porque as proteínas iam se desfazer tudo. Muito bem, então esses são os efeitos que de uma maneira ou de outra a gente utiliza para criar as tecnologias terapêuticas. E tudo tem que acontecer a nível celular. Tudo é a nível molecular dentro das células, de um modo geral. Muito bem. Quais são os desafios que a gente tem tomado aqui no nosso laboratório? A gente tem tomado como desafio o câncer, porque ainda é uma das doenças que mais mata, né? Mata mais que a Covid. Está deixando de lado aí um pouquinho, porque nós temos que socorrer aí quem está sendo contaminado por esse vírus aí, mas o câncer, ele não perdoa, ele continua matando, ele é a doença que mais cresce em termos de causa-morte no Brasil e no mundo. As pessoas que vivem muito, a gente pode contornar um monte de coisa, menos o câncer. O câncer, ele é inerente com o tempo. As suas células modificam, ela tem chances de se modificar. Não se esqueça que nós evoluímos porque as células iam mudando, né? A gente vai mudando e a seleção natural vai. Então, durante uma vida, você tem muitas células que mudam e, às vezes, muda a uma tal quantidade que elas viram tumor. E tem todo tipo de tumor, né? Eu vou depois explicar um pouquinho como que a gente está contornando alguns tipos de tumores e cada vez mais essas técnicas estão atuando em vários tipos de tumor. Segundo desafio que é colocado para a ciência de um modo geral e nós estamos envolvidos é o controle microbiológico. Mesmo antes de acontecer aí essa pandemia, todos nós sabíamos que a situação ia ficar preta. E a razão que a situação ia ficar extremamente perigosa é porque as bactérias desenvolveram resistência aos antibióticos. Cada vez mais elas estão mais resistentes. A tal ponto que hoje, se você entrar num hospital e pegar determinados tipos de infecção, infelizmente é seu fim. Ah, mas lá no hospital é um lugar que tem que curar. Eu sei, mas lá é onde muitas pessoas doentes vão e, portanto, é um ambiente adequado para a proliferação de micro-organismos. E é muito difícil controlar as infecções hospitalares, porque está no ar, né? Esse negócio de que as doenças se transmitem no aerosol e tal, não é só da Covid, não é um privilégio da Covid, é de todas essas doenças que têm cunho respiratório, pneumonia e aí vai. Então, nós temos aqui um desafio muito grande para combater as bactérias resistentes. Há 2 anos atrás, a comunidade internacional já tinha em mente que o mundo estaria gastando 3,8% da economia mundial para combater as bactérias resistentes. Na década agora que se iniciou. Ninguém sabia que apareceu aí um vírus, de repente, do nada, aparece um vírus e consome 50% da economia mundial.
mas mesmo não levando em conta esse, que foi destruidor, foi avassalador, né? Mesmo que não tivesse acontecido o Covid, 4% de todo o dinheiro do mundo vai ser gasto para você começar a controlar as doenças resistentes. Já estão ficando comum. Todo mundo conhece alguém aí que foi para o hospital, pegou uma pneumonia e foi um pandareco para poder se recuperar. Tudo que você não quer pegar. E à medida que a gente fica mais, eu diria, senior, fica mais inteligente, né, mais experiente na vida, nós ficamos mais vulneráveis a essas doenças. Então, não adianta você viver, a longevidade está aí, e o que acontece? Acontece que você fica vulnerável a essas doenças e o seu corpo não está totalmente preparado para reagir imediatamente, porque à medida que a gente vai adquirindo idade, algumas funcionalidades, principalmente do sistema imunológico, vão ficando piores, né? Então, o risco é maior. E, finalmente, como um outro desafio que nós estamos trabalhando são as doenças crônicas, principalmente aquelas que levam a um quadro de dor que é fora do controle. Acho que alguns viram aí no Jornal Nacional a técnica que a gente desenvolveu para o tratamento da fibromialgia, por exemplo. Fibromialgia é uma doença que nós temos 4 milhões de brasileiros. 4 milhões de brasileiros. Tá certo? Nós não temos ainda esse número contaminado pela Covid, mas nós temos 4 milhões de brasileiros. Isso é estatística de 2 anos atrás, hein? Nós temos 4 milhões de brasileiros que sofrem dores crônicas devido a essa síndrome, né, da fibromialgia, que é uma sensibilidade exacerbada no corpo e assim por diante. Todo mundo conhece alguém também que está sofrendo de dores, além das artrose e artrite, que é inerente com o avanço aí da idade e a perda do poder regenerativo que nós temos. Além de tudo isso, nós temos também o problema da segurança alimentar. Já está provado que você não pode consumir tudo a vida inteira. Você tem que, de alguma maneira, ir balanceando e modificando aí a sua dieta. Não porque é pecado comer gordura, não. É porque os alimentos estão vindo com toxinas que nem sempre a gente consegue digerir da forma correta. Grãos, carne com hormônios, com antibiótico e assim vai. Então, esses são os desafios que nós estamos enfrentando. E para poder combater esses desafios, obviamente, existem muitas possibilidades. Aqui eu trabalho, o meu grupo aqui, que tem mais de 120 pessoas, utilizando técnicas que usam luz. Então, a primeira técnica que a gente usa é ação fotodinâmica. E a ação fotodinâmica é assim, eu coloco uma molécula que ela é totalmente inofensiva para o ser humano. Você pode tomar via oral, via sistêmica, corrente sanguínea ou mesmo tópica. E ela vai aonde a gente quer. E ela não faz nada até o momento que eu ilumino. Quando eu ilumino uma determinada luz específica, eu excito essa molécula, eu chacoalho as cargas, deixo ela excitada, ela transfere energia para o oxigênio. Como vocês sabem, tem 2 tipos de O2. Tem o bom e o mau. O oxigênio bom é aquele que vai lá na mitocôndria, entra no ciclo respiratório e tudo isso. Transfere, a hemoglobina transfere para baixo e para cima, né? Esse é o oxigênio chamado tripleto. É um oxigênio que tem um detalhe do spin eletrônico na sua formação. Agora, existe o do mal, que é o singleto, que é um radical livre e rapidamente oxida aonde ele é formado. O que nós fazemos com essa técnica é, majoritariamente, converter o oxigênio bom no oxigênio ruim, no lugar que a gente quer, imediatamente ele destrói o seu ambiente. Então, se a gente fizer isso dentro ou na vizinhança de uma célula cancerosa, a gente acaba destruindo o câncer. Tá certo? Se fizermos isso dentro de um micro-organismo ou na vizinhança de uma infecção, a gente destrói o micro-organismo. Bom, nós também usamos ultravioleta, muito antes de se usar, e agora nós estamos também numa
numa fashion do ultravioleta para descontaminar tudo, porque ele é muito bom para descontaminar o ultravioleta. Tem uma ação muito intensa na carga genética de bactérias e vírus, e, portanto, é um agente físico muito bom para ser utilizado principalmente no controle de infecção. Finalmente, a fototerapia, que agindo a nível de organelas, você consegue mudar rotas metabólicas. Aí eu botei um desenho todo psicodélico, porque o pessoal já está falando na chamada interação quântica da luz com as moléculas que estão a nível celular, né? Que é algo importante, que é algo que a gente pretende estudar aqui em São Carlos, aqui no Brasil, e é uma área totalmente nova. Então, essas são as técnicas que eu vou usar, tá certo? Uma só usa a luz. A outra usa a luz, mas uma radiação altamente perigosa, que é a ultravioleta, e é ionizante, destruindo camadas proteicas e também o material genético. E, finalmente, outra, que tem que ser induzida por uma droga que a gente chama de fotossensibilizador, que é capaz de produzir lá dentro a reação que eu quero. Bom, a fototerapia ela é fantástica, porque a mitocôndria ela torna-se mais eficiente quando você é capaz de fazer luz chegar da forma correta. Então, você acelera a taxa metabólica. Acelerando a taxa metabólica, muita coisa pode acontecer. A divisão celular fica mais fácil, portanto, melhora a regeneração. Tá certo? Muitas vezes modifica tecidos e pede para o sistema fornecer mais nutriente para uma determinada região. Portanto, você pode ter aí vários tipos de efeito, inclusive a própria liberação de endorfinas, que acaba sendo importante para o controle da dor e assim por diante. Isso aqui é a quantidade de ATP produzido quando você irradia uma célula. É incrível, você irradia, aquela energia desaparece, obviamente não é imediato, porque você tem muitos mecanismos de transporte na célula, que demoram minutos, mas assim que aquela energia que foi absorvida conseguiu, a nível molecular, ser transformada e provocar uma cadeia de reações metabólicas, a mitocôndria explode. Ela aumenta consideravelmente a produção de ATP. Tá certo? Muito bem. A mitocôndria sempre é um target importante quando a gente fala de bioestimulação com luz, porque é a bomba energética, e nada acontece sem trabalho e energia. Nem quando você dorme, você está gastando muita energia, todo mundo sabe disso. Por isso que a gente tem que comer o tempo todo, porque as células estão todo o tempo entrando nesses processos. E a luz, ela gosta de acelerar. Então, você tem realmente um efeito muito grande na mitocôndria desse ponto de vista. E também tem aí liberação de endorfinas, já são mecanismos que são relativamente bem conhecidos. Né? Quando você ilumina, dentista usa muito isso, fisioterapeuta usa muito isso. Desculpa aqui, ó, os telefones vão tocando que nem louco, né? Fisioterapia usa muito isso, o preparador físico está usando muito esses efeitos da luz. Muito bem. Esse quadro aqui é um quadro já antigo que eu tenho, que mostra o efeito da luz de uma forma geral. A gente usa muito ou luz visível ou infravermelho, e a ciência conseguiu identificar aonde essas coisas agem de forma preferencial, e tem sido usado com grande sucesso a nível mundial. O Brasil é um dos grandes contribuidores dessa tecnologia. Muito bem. Aqui tem coisas que acontecem a nível celular, no metabolismo, e que a luz acaba tendo uma influência muito grande. Eu não vou elaborar muito sobre isso para chegar logo nas coisas que eu quero. Professora, eu só preciso saber quanto tempo eu tenho. Vocês me deram um tempo enorme no e-mail, mas eu imagino que 1 hora e pouco é o tempo ideal, né? Isso, professor. 1 hora e meia, até 1 hora e meia. Muito bem.
A luz, a gente tem muitas técnicas de fazer a luz penetrar no tecido, mas normalmente a iluminação é feita externamente, e quando a gente ilumina externamente, a gente atinge determinadas camadas, aí você está vendo, por exemplo, quando chega na pele, existem comprimentos de onda que são muito absorvidos pelo bulbo capilar. Então você vai ver aí que estimulando vascularização, estimulando reações do bulbo capilar, o pessoal faz crescer cabelo. Eu sei que você vai perguntar, por que eu não uso eu mesmo, né? Bom, isso não é uma coisa que... Cabelo é um adorno que para alguns é importante e para outros não, né? Mas, sim, é verdade que se consegue fazer milagres hoje aí, né? Principalmente quando você começa a perda capilar. E tudo isso porque é metabolismo, né? Você é capaz de acelerar determinadas coisas ou mudar determinadas rotas. Você é capaz de promover ações que naturalmente não aconteceriam. Então, falando em capilar, eu tenho uma parceira muito importante, que é a professora Rose da Mata, mas eu tenho aí você vê, eu sou físico, mas eu estou publicando aí com muita gente aí no ramo da estética, no ramo da farmácia. E a coisa aqui é tão séria que a empresa como a L'Oréal está entrando pesadamente na estimulação capilar. Então, quando uma empresa como essa vai entrar aí na fotoestimulação, então você acha que eles já fizeram muito estudo. E, de fato, a gente sempre, em ciência, uma das regras é que você tem que duvidar. Você tem que duvidar, mas tem que estar disposto a testar. Nenhuma ideia é fechada. Então, a gente fez alguns trabalhos sobre capilar e o mundo tem feito. Eu não sou pioneiro nisso, não, hein? Hoje você pode ir até aí na Santa Efigênia e comprar um bonezinho de luz para estímulo capilar. Mas existem empresas fazendo um trabalho muito sério, existem profissionais dessa área fazendo um trabalho sério, né, nessa parte de regeneração capilar. E funciona muito bem. Eu acho que é uma coisa muito bacana. Eu agora estou com uma das minhas meninas aqui, uma das pós-doc, que por acaso está nesse trabalho, que é a Alessandra, e ela fez um achado fantástico. Vocês sabem que quando as pessoas estão em radioterapia e quimioterapia, caem os cabelos, né? Ela descobriu uma maneira de evitar isso utilizando a fotoestimulação. Significa que aquele desconforto, né? Já que nós não podemos evitar a quimio e a rádio, em muitos casos aí oncológicos, mas nós podemos evitar o desconforto da queda de cabelo. Então, é um trabalho que está sendo executado agora e que eu acho que vai dar um resultado muito bom, porque os pilotos que foram feitos têm um resultado muito bom. Mas a ideia toda aqui é isso aí, vascular. Aliás, muito do que acontece na gente em estética é vascular. A gente, às vezes, perde características de beleza, ou que nós consideramos de beleza, pelo menos, porque não há irrigação adequada dos tecidos. Se você tiver coisas que estimulem a vascularização, essas coisas podem ser revertidas. No caso capilar, é uma combinação de muitas coisas, incluindo vascularização, estímulo do bulbo capilar, tá certo? E mais outras coisas que acontecem, porque, afinal, o metabolismo é uma coisa muito complicada. Mas eu queria falar aí essa nossa nova, que é a fibromialgia. Eu novamente, não sou médico, também não sou neuro, então eu vou falar da fibromialgia da maneira que eu sei, né? E a maneira que eu sei, às vezes, não é a maneira mais adequada para os especialistas, mas eu não estou tratando o paciente, eu estou desenvolvendo tecnologia. Mas a fibromialgia é uma doença que ela tem uma sensibilidade exacerbada, então você passa a ter uma sensibilidade dolorosa acima do limiar. Tudo que normalmente não iria doer, passa a doer, porque você perdeu, por alguma razão, o limiar. Claro que quando você mexe um braço, quando você mexe um abdômen, tudo exige movimentos,
que estão sujeitos a uma dor, só que nós temos um mecanismo que realmente bloqueia tudo isso e tolera, né? Não é qualquer coisinha que você sente. Mas quando você começa a perder essa capacidade de controle, a coisa fica difícil. E aí a dor, ela é espalhada e, obviamente, existem pontos onde ela se amplifica muito mais acentuadamente, que são os chamados pontos de identificação da fibromialgia. Deixa eu dizer para vocês que a medicina não entende a fibromialgia ainda. Tá certo? É uma doença que eu não acho que ela começou ontem, sempre existiu, e agora que ela é considerada uma doença, e a medicina e a ciência, de modo geral, está tentando entender isso. Bom, aqui nós estamos falando em velhice melhor, isso aqui afeta todo mundo, né? Hoje nós temos aí jovens de 20 anos que estão ficando praticamente inativados na sua vida social devido a esta doença. Porque a sensibilidade dolorosa, ela leva a outras consequências que vêm em conjunto, inclusive a depressão, a rigidez muscular. Imagina, você tem dor, a primeira coisa que você faz é encolher, tornar tudo rígido. Isso leva a dores acentuadas. Então, é uma doença problemática. E como que vai tratar? Bom, vai tratar com analgésicos, com anti-inflamatórios, porque ela é uma doença que tem um caráter inflamatório em algumas regiões, né? E, bom, você vai levando a vida como pode, e raramente as pessoas conseguem realmente ter uma vida condigna, devido ao fato que a gente não consegue tratar muito bem. Bom, há uns anos atrás, bom, e aí todo tipo de terapia é boa, entendeu? Vai aliviar, tudo que alivia um pouco é bom. Só que a pessoa imediatamente volta a ter dor, ela se confina, e aí ela não faz exercício, porque dói, e aí dói, ela não faz exercício, e a coisa vai só piorando. Aí vem a depressão, aí vem a vontade de sair da vida, e aí vem o seu isolamento completo. Há uns anos atrás, um grupo de americanos fez uma descoberta fantástica. Conseguiram pegar grupos de mulheres, que é uma doença que afeta mais mulher do que homem também. Algumas pessoas dizem que sabem por quê, eu não sei. Mas afeta homem também, tem muitos homens com fibromialgia. Esse pessoal lá dos Estados Unidos conseguiu mostrar que na palma da mão existe uma região que tem muitas terminações nervosas. E eles pegaram grupos de pacientes com fibromialgia e descobriram, através de biópsia, olha bem, é um trabalho complicado. Você pegar gente que tem dor e ainda ele permitir fazer uma punção na sua mão. E eles descobriram que eles fizeram biópsia em muitos lugares. E descobriram que aonde eles encontraram um excesso de fibras nervosas extremamente alterada era a palma da mão. A doença é dores em muitos lugares, mas descobriram que na palma da mão havia uma alteração considerável. Aliado a isso, eu vi muitas entrevistas de pessoas que diziam que quando tinha crise dolorosa, elas apertavam a palma da mão e aquilo aliviava um pouco a dor. Muito bem. Bom, isso para mim deu indicativo de que se a gente atuar na palma da mão de alguma forma analgésica e mecânica ao mesmo tempo, a gente conseguiria aliviar alguns dos sintomas da fibromialgia. Veja bem, não estou curando a fibromialgia, estamos aliviando os sintomas para que a pessoa tenha uma vida normal. E foi isso que a gente fez, desenvolveu um sistema de ultrassom com laser terapia acoplado, né? O laser sai do meio do transdutor de ultrassom, vai lá, incide, testamos isso em todas as partes do corpo de pessoas de fibromialgia.
aonde que a gente encontrou o melhor alívio imediato e prolongado dos sintomas? Adivinha? Na palma da mão. Então, desenvolvemos uma técnica que permite você fazer o tratamento na palma da mão. Obviamente que, como a pessoa tem rigidez muscular, porque a dor faz você ficar contraído e tal, às vezes é bom toda uma terapia muscular. Mas o resultado é que a gente conseguiu aliviar a dor de um número expressivo de pessoas que foram feitos tratamento. Existem os indicativos que são feitos, né? Existem índices que a medicina adota, que é o índice VAS e o índice SPIC. Que, na verdade, o índice VAS, quanto mais negativo, melhor. Significa que você está chegando à normalidade. E o índice FIC é o índice que, quanto maior, melhor. Você vê que a aplicação do ultrassom conjugado com o laser dá um diferencial muito grande. Aqui eu não... Claro que isso aqui é quantos por cento você melhorou da dor inicial da pessoa. Aqui eu estou pondo só o que veio imediato. A longo prazo, essa última coluna dispara na frente. É um fator de 3 ou 4 com relação às outras técnicas. Claro que é conhecido que o ultrassom dá o alívio muscular, então melhora, mas é momentâneo. O laser, idem. Agora, a combinação dos dois é fantástica. Então, foi instituído um programa, hoje aprovado pela Anvisa, e está começando, até onde eu sei, a empresa ainda nem lançou totalmente, mas já está aí em várias clínicas. São mais de 1.600 pacientes tratados até o momento, com 12 trabalhos publicados pela nossa equipe, mostrando a grande vantagem da técnica que, na verdade, a gente descobriu observando. Aliás, foi uma aluna minha que descobriu um monte dessas coisas que eu estou falando, né? A gente trabalha em equipe, mas as propostas iniciais do uso dos dois foi feita olhando aí um monte de coisa que estava acontecendo, e a gente começou com essa combinação de ultrassom e laser para tratar artrose, que é outro problema gravíssimo. E aí descobriu que ela serve para tanta coisa, né? Mas nós tratamos muito, por isso que os primeiros trabalhos aí são artrites e artroses, e o resultado foi muito bom mesmo, porque combinar? A luz eu acabei de explicar para vocês. Por que eu estou pondo o ultrassom? Porque tem uma ação de cavitação mecânica, de homogeneização, de forçar aquela região a permeabilizar nutrientes que vêm e aceleram. Porque não adianta eu dar condições para as moléculas realizarem metabolismo, determinadas coisas, se não tiver nutriente chegando, tá certo? E se não tiver essa movimentação mecânica de homogeneização, a terapia fica muito local. Então, esses tratamentos foram fantásticos, a gente conseguiu um sucesso muito grande, tanto no tratamento da artrose e artrite, quanto no tratamento da fibromialgia. E hoje, eu fiquei muito contente em saber que muitas pessoas ligadas à saúde, principalmente médicos e fisioterapeutas, estão já adotando a terapia para o tratamento da fibromialgia. E artrose e artrite já vinha sendo feito, né? E agora, com a aprovação da Anvisa, tudo isso, eu acho que isso vai ficar ainda mais evidente. Então, você vê, às vezes só a luz não ajuda completamente, você tem que vir e combinar com outras coisas. Mas, como eu mostrei no gráfico, só a fototerapia ajuda muito, porque tem liberação de endorfinas e aliviando determinados sintomas, a pessoa se sente mais confortável, começa a fazer determinadas coisas que não faziam, e isso ajuda muito a aliviar os sintomas. Bom, esse é o procedimento aí do tratamento da artrose, e está dando muito certo, com já, como eu disse, quase 2 milhares de pacientes tratados e sendo relatados. Aqui tem uma coisa que eu não sabia até eu ser paciente dessa doença, que é o neuroma de Mordor.
O neuroma de Morton é uma dor tão insuportável no pé que a gente põe palmilha, tira palmilha, nada funciona direito. Pô, não é que o ultrassom com laser faz uma diferença muito grande? A tal ponto que você volta a correr. Claro, essa é uma doença de cunho também problemático, porque é neurológica, é a inervação que está ali naquela região. Então, você tem que, de alguma forma, proteger um pouco, né? Usar um sapato mais estufado e tudo isso. Mas o alívio é muito grande. Bom, outra coisa que acomete muita gente é... eu estou pegando essas doenças mais aqui que acomete as pessoas acima de 50 anos, 60, né? Que já não é considerado ainda velhice, hein? Nós já estamos falando aqui em velhice depois dos 85. Até lá nós somos considerados jovens sexagenários. Muito bem. Está aí um outro problema, que são as úlceras, né? As úlceras têm dois tipos principais, que são as úlceras diabéticas e as vasculares. E o tratamento com luz já é consagrado, mas agora nós temos evoluído ainda mais no tratamento dessas úlceras. Esse aqui é um tratamento onde você usa essencialmente luz para promover a regeneração. Mas nós temos evoluído muito nessa parte, como eu vou mostrar em seguida. As úlceras é um caso à parte, eu vou até botar alguns casos para vocês verem. Mas nós temos também auxiliado, o problema todo é que quando você tem uma certa idade, fazer exercício é fundamental, só que dói. A pessoa faz uma caminhada de 30 minutos, parece que andou 50 mil quilômetros. E aqui existem técnicas que permitem atenuar um pouco a liberação desses ácidos lácticos e assim por diante, de tal maneira que a dor é suprimida um pouco, permitindo você fazer com conforto esse exercício. Isso nós temos feito com muita clareza os estudos, onde você iluminando os músculos, você consegue diminuir consideravelmente as dores que são causadas pelo exercício e muitas outras coisas. Aqui, por exemplo, aqui eu estou falando mais nessa parte de movimentação física, né? Eu estou falando tudo isso porque nós fizemos aí vários estudos, vou passar um pouco mais rápido. Essa aqui é a parte regenerativa da fototerapia. Você consegue acelerar um tecido a regenerar até 3 vezes. Né? Tanto é que hoje muitos cirurgiões plásticos usam a laser terapia para melhorar a regeneração tecidual. E para quem tem uma certa idade, a regeneração é mais difícil. Então, você consegue... Isso aqui é regeneração de células. Do outro lado é o efeito angiogênico, que a luz também tem. E hoje a gente entende um pouco mais por que ela é angiogênica quando você faz ela absorver lá dentro do tecido. E eu costumo dizer que vasos é tudo. Se você não tem circulação sanguínea, não adianta. Você pode passar o creme que você quiser. É só pintura externa. Para melhorar as condições, tem que ter vascularização. Mas nós temos muito pouco tratamento que melhora a vascularização. A luz, ele é boa para isso, porque ele converte, a luz é absorvida no interior, como eu mostrei. E aí, acelera a vascularização, promove dilatação dos vasos. E aí tem efeitos fantásticos, né? Hoje já é comum a tal da fototerapia, e uma das grandes razões é essa, que você consegue converter essa energia. Mas na área de exercício físico, eu sempre digo que estou orgulhoso, porque eu jamais achei que ia sair em tabloide inglês, mas o nosso trabalho saiu num tabloide inglês, onde nós mostramos que se você fizer exercício com pré-iluminação de infravermelho ou simultânea iluminação de infravermelho, você realmente tem um desempenho muito melhor, além de ganhar massa muscular. Então, a gente conseguiu mostrar isso. Né? As academias deviam ter. Eu também acho. A academia devia preparar as pessoas que já têm uma certa idade para poder, primeiro, tolerar melhor os exercícios e, segundo, ser mais eficiente o exercício. Porque o nosso metabolismo
às vezes não é tão eficiente quanto de uma pessoa mais jovem. Muito bem, mas aí, ó, nós fomos notícia, né, em alguns lugares aí, diminuindo celulite das pessoas. Essa diminuição da celulite foi fantástica, né? Porque ninguém quer ter celulite. Celulite é o problema. E, na verdade, a gente mostrou, através das publicações, a diminuição da celulite quando o exercício é feito sob irradiação de infravermelho. Tá? Eu não sei se eu tenho aqui algumas fotos, não tenho, infelizmente. Eu não tenho a foto dessas senhoras aqui, mostrando mais detalhadamente aí, né, as partes onde a celulite, em geral, afeta. Mas os resultados são muito bons, além de aumentar, além da redução da celulite, há um aumento da tolerância ao exercício e também da potência muscular, que permanece um pouco mais após. Bom, esse aqui é um trabalho mais recente, que é o tratamento do Parkinson, é outra doença crônica, é um problema sério, e nós, então, instituímos aqui, nós não tratamos o Parkinson, nós tratamos os efeitos mecânicos do Parkinson, e o que nós fazemos é um tratamento com pressão negativa, a famosa ventosa, só que é uma ventosa mecânica, né? Tem que ter uma pressão, de tal maneira que ela força o movimento muscular ao mesmo tempo que força a circulação. Com isso, a gente consegue fazer o paciente de Parkinson parar de tremer. Se você olhar na internet os filminhos que tem, né? Essa técnica, que chama-se vacuum laser, ela tem promovido uma qualidade de vida aos pacientes com Parkinson fantástica. Além de ser técnicas utilizadas na estética. Né? Porque se você promove circulação, movimentação circular, você levanta o que está caído, ao mesmo tempo que alimenta para não cair tão rápido. Que é o que a estética gosta de fazer muito bem. Então, esse tipo de sistema, ele é um sistema muito bem engenhado e foi desenvolvido muito bem os protocolos. E para o Parkinson, que é qualidade de vida, se você olhar, inclusive, saiu na mídia nacional esses trabalhos que nós temos sobre a melhoria da qualidade de vida com o Parkinson. Para os dentistas, obviamente, utilizar mecânico com laser também ajuda muito o tratamento dessas desordens que as pessoas têm, principalmente quando ficam mais idosas, porque a gente vai desgastando, né? Tanto comer todo dia, vai desgastando um pouco, e aí a gente tem essas técnicas combinadas funcionando muito bem. Aqui eu gosto de sempre fazer uma piadinha, né, que a luz é extremamente importante porque ela faz o pinto crescer. Isso aqui é um pinto dentro do ovo e a gente ilumina o ovo por fora. E a gente consegue fazer ele crescer no mesmo tempo, claro, até 40% mais. Isso tem até uma vertente econômica, né, de você poder antecipar o nascimento do pintinho. Mas, na verdade, eu não estava, quando a gente fez esse experimento, nós não estávamos interessados em fazer o pinto crescer, não. Nosso interesse era mostrar que você poderia atuar a nível de feto com uma certa segurança. Porque a nossa ideia é atuar, tudo isso aqui já é trabalho publicado, tá bom, gente? É atuar nos prematuros. Porque muito prematuro não consegue passar aquela fase devido à necessidade metabólica que ele não tem desenvolvido. Mas a luz funcionou bem para os ratos. Eu tive que dar uma parada aqui nesse trabalho, porque é tanta coisa que a gente não consegue lidar com tudo, mas nós estamos voltando agora às chamadas fototerapia para prematuros, né? Para neonatal prematuro. E em rato funcionou muito bem, porque nós podemos induzir o parto prematuro. E aí é evidente que os que nós iluminamos desenvolveu rapidamente, começou a mamar, fez o diabo. Os outros, coitadinhos, alguns morreram, que não têm ainda a capacidade. Você vê, né? Uma coisa que é capaz de fazer isso pode manter a gente melhor na velhice. Na verdade, eu fiz tudo isso
com o objetivo de desenvolver melhor o tratamento do câncer. Porque nós já estamos demonstrando que, iluminando um tumor, eu consigo preparar as células no estado metabólico para receber a dose de radiação, aumentando dessa forma a eficiência da radioterapia. Aí eu gastei uma fortuna, mais de $1 milhão, para montar aqui uma estrutura de radioterapia em pequenos animais, e os primeiros trabalhos já estão em preparação, onde a gente mostra que é possível ter o mesmo efeito diminuindo a dose de radiação, porque o grande problema da radioterapia é a consequência da radiação. Não é? Então, se a gente conseguir preparar o tumor para ter o mesmo resultado com uma dose menor, nós vamos dar uma qualidade de vida para as pessoas que recebem, que normalmente esse remédio, às vezes, é fatal para algumas pessoas. Eles não resistem. Muito bem. Eu sei que meu tempo está indo rápido demais, eu tenho muita coisa para falar, viu, professora? Então, as úlceras, é assim, eu sempre fiquei chocado com as úlceras, desde criança, e o fato de ter pessoas que passam décadas com úlceras, principalmente nos membros inferiores, e aí eu sei que muita gente tem trabalhado com úlceras em muitos aspectos, a enfermagem, a medicina, e é muito bom. A laser terapia está muito imbricada nisso e está dando resultados fantásticos. Mas eu desenvolvi outras técnicas, porque um problema da úlcera é a contaminação. Às vezes ela não cicatriza porque recontamina. Então, nós fazemos aqui uma descontaminação com ação fotodinâmica, uma bioestimulação e coloca uma membrana, uma pele artificial, que cria uma barreira. O resultado tem sido fantástico. A gente tem conseguido fechar feridas muito mais rapidamente do que só com uma técnica ou com outra. Aí, resultados que mostram isso. Mas nós temos também trabalhado com a Bahia nas úlceras de decúbito. Publicamos 2 trabalhos muito bonitos, que pessoas diziam, isso é irrecuperável. E aqui também afeta a gente. Se por acaso nós somos daqueles que não vamos morrer de repente aos 90 anos, mas vamos ficar 5 anos na cama, esse tipo de coisa pode acontecer. Nós vamos desenvolver essas úlceras de contato. E aí, o que vai fazer? Botar pomada, bota o óleo de não sei quem, bota não sei o quê, e nada disso resolve. Você tem que acelerar o metabolismo. E essas técnicas têm se mostrado excepcionais para isso. Tanto é que nós estamos montando uma escola com enfermeiras para poder desenvolver essas técnicas, para poder ser aplicada em todo lugar, porque elas são baratas. São baratas. Você tem que desinfetar muito bem e promover a cicatrização. Tá certo? E nós estamos falando aqui de uma cicatrização, obviamente, de alguns meses, 2 ou 3 meses. Mas, acredite, tem gente aí que a ferida se mantém e só cresce. Essa é uma realidade. Bom, a coisa mais recente que eu estou fazendo é pressão negativa para limpar a ferida, para sugar e trazer vascularização. Eu tenho notado que toda vez a borda da ferida ela é pálida. Se eu faço o vaso chegar ali, sangue, a regeneração, é um fator de 2 ou 3 no tempo. De primeiro, a gente estava demorando 1 ano para cicatrizar uma ferida. Agora, nós estamos demorando meses. Tá certo? Tudo isso, eu acho que é uma tecnologia. Se você vê aqui uma máquina, agora o pessoal disse que de primeiro eu chupava e iluminava, que é o vacuum laser, que trata o Parkinson e usa na estética. Agora eles dizem que eu chupo, assopro e ilumino. Porque essa técnica envolve fazer vácuo, liberar uma dose de oxigênio que penetra intersticialmente, é como se fosse uma câmara hiperbárica local, que acelera o metabolismo, aí depois entra o laser e produz a regeneração. Bom, essa é uma parte muito apaixonante, mas eu quero falar de controle microbiológico para vocês, porque é um desafio grande. Todas essas infecções que vocês estão vendo aí nesse quadro, que não é meu, eu peguei aí do professor Hamblin de Harvard,
Mas tem coisas aqui que são nossas. Onicomicose, como nós que começamos. Periodontite, como nós, não, aí não é só meu grupo, mas o Brasil foi muito líder na área da periodontite, com as técnicas que eu vou explicar. Nós é que começamos aqui infecções do trato respiratório e, obviamente, somos líder na parte do condiloma acuminato, HPV, de mulheres principalmente. E aí, claro, a gente participa de um monte de outras coisas, acnes, etc. Já tem técnicas bem desenvolvidas que chama-se técnicas de peeling PDT. E hoje já é provado no Brasil, né? Nós fabricamos até a pomada aqui no Brasil, fotoativada. Muito bem, eu vou falar de alguns desses estudos. O primeiro é o condiloma, acho que vocês sabem o que é o condiloma, né? É um papilomavírus, que ele é sistêmico, mas ele produz aquelas lesões, principalmente nas genitais, na feminina ou na masculina. Bom, hoje em dia já não é só nas genitais. Eu fiquei sabendo que aqui no Brasil o condiloma oral está aumentando de forma assustadora. E nos Estados Unidos o anal tem sido uma das principais causas de câncer no ânus. Muito bem. Você tem lesões desse tipo, e o que nós desenvolvemos é um sistema que você passa uma pomada, essa pomada penetra na lesão, você ilumina as lesões, ilumina o interior, né, da cavidade vaginal, promovendo a morte dessas lesões, que são os verdadeiros reprodutores de vírus e a causa da transmissão. Eliminando as lesões, você atenua bastante a carga viral, mas é que nem herpes, né? Você não tirou dali, né? Agora tem vacina. Infelizmente, eu ouvi dizer que a vacina já está ineficiente para alguns tipos dos vírus, né? Aliás, eles só fizeram para 3, são 18. Mas, claro, o pessoal está vacinando as menininhas já, e os menininhos, para não ter problema aí na juventude. Mas o grande problema é que mais de 20% das mulheres brasileiras sexualmente ativas estão contaminadas com HPV e muitas desenvolvem essas lesões. E a técnica de ação fotodinâmica funciona muito bem. Nós temos feito, inclusive, anal. Costa a porta para mim. Um sucesso muito grande. Desculpa, eu deixei a porta aberta, toda hora vem um olhar aqui. Nós temos feito HPV anal, porque a HPV anal ele evolui rapidamente na região da transição da mucosa para câncer in situ. E aí você tem que remover o ânus. Viver sem ânus é complicado. A gente sabe que na vida as coisas importantes têm que entrar e sair. Se não tem condição, é difícil. E tem muitos jovens hoje que têm que viver aí com a bolsinha, porque ou era isso, ou morrer de câncer prematuramente. Muito bem. A gente tem feito esse tratamento, é financiado pelo Programa Brasileiro da Saúde da Mulher, e a gente tem tido um sucesso muito grande. Tá certo? Eu não mostrei aqui, mas isso são as lesões à sua esquerda do HPV vaginal e a remoção deles com aparelhos que foram identificados, inclusive eu vou mostrar lá no final, nós ganhamos o prêmio Mercosul de Inovação da Saúde da Mulher, e ganhamos o prêmio internacional da Sanofi, como tecnologias promissoras para a saúde da mulher. E tudo tratando o HPV, porque o HPV é a principal causa de câncer de colo de útero. E a gente tem, aqui no Brasil, já é a segunda causa de morte de mulheres. A primeira é mama, a segunda é o colo de útero. E isso é uma coisa complicada, né? Muito bem. E, de um modo geral, o controle microbiológico com ação fotodinâmica, ele é o mais limpo e ele está sendo tido como uma grande perspectiva, inclusive, para as doenças respiratórias. O tratamento das micoses, ninguém vai morrer de micose de unha, vai? Que mulher queria ter uma unha dessa? Que homem quer ter uma unha desse?
Os americanos, eu vejo, eu agora, depois que comecei a trabalhar nisso, eu fico olhando o pé da moçada. Você vê gente com 18 anos com a unha já cheia de micose. O problema é que as mulheres tomam muito fungicida, que ataca o fígado, né? É a principal causa de cirrose hepática hoje em dia. É a cirrose medicamentosa, né? Ela já está superando, em mulheres, já supera a cirrose, a medicamentosa supera a cirrose por bebida. Muito bem. O tratamento é muito simples, coloca lá uma sequência de pomadas que penetram, faz a iluminação, depois de algumas sessões, está aí a unha bem curadinha, sem ter que ter tomado fungicida, sem ter se colocado em risco. A técnica já é aprovada, já é comercialmente disponível, e o pessoal de podologia usa muito, né? Principalmente o professor Orlando Mandela, ele usa muito, ele dá cursos, faz isso muito bem. Mas a coisa não para por aí, nós somos capazes hoje de usar a mesma técnica para descontaminar sangue. A gente pega sangue contaminado, separa células de plasma, passa por uma maquininha que nós inventamos aqui já usa ultravioleta e ação fotodinâmica, e consegue diminuir, se você vê o gráfico aí embaixo, a gente consegue diminuir até 5 casas logarítmicas a quantidade de infectantes que tem no sangue. Então, a ideia é pegar uma bolsa de sangue, separar, descontaminar e recombinar, remisturar tudo, de tal maneira que você evita que ainda a transmissão de doença por sangue ainda é algo que existe em grandes números, né, em todo o mundo. Nós fizemos um novo dispositivo agora, que estamos testando, e vamos esperar parceiros. Falando em velhice, provavelmente nós vamos precisar de algum transplante. Diz aí o doutor Drauzio Varela que todo cidadão vai precisar de pelo menos 2 transplantes na sua vida, nas próximas décadas, seja de dente, seja de fígado, de rins, de coração. Bom, vamos falar dos órgãos. Nós temos um problema, que nós temos mais gente na fila do que doadores. Mas nós temos muita gente que morre de doença e o órgão é desclassificado. Hepatite, principalmente. Então, nós fizemos uma técnica que, quando você retira o órgão de uma pessoa contaminada, a perfusão do órgão é descontaminada. Isso aqui é um transplante de pulmão, feito junto com Toronto. E a gente consegue diminuir a carga microbiológica do órgão assustadoramente. Está vendo a curva aqui? Esse trabalho foi publicado na Nature. E a gente consegue, então, controlar relativamente bem ou preparar melhor órgãos para transplante, utilizando as nossas técnicas fotônicas, seja de ação fotodinâmica, seja de iluminação com ultravioleta. Eu acho fantástico. E nós, recentemente, fizemos um trabalho que foi publicado na revista Lancet, que é uma revista muito boa de medicina, onde foi feito o transplante de 22 pacientes que receberam órgãos de doadores com hepatite. Só 2 desenvolveu a doença, tá certo? E com um ganho muito grande aí no pós-operatório dos transplantes. Aqui no Brasil, nós estamos atuando agora em limpeza de órgãos para transplante de fígado e rins. Aliás, o Brasil está entre os 5 maiores transplanteiros de rins do mundo. Portanto, é bom a gente fazer isso, porque vai ajudar muito o sucesso da técnica de transplante. Mas as infecções de garganta, essas pega todo mundo. De primeiro era mais criança. Agora todo adulto está tomando pelo menos uma dose de antibiótico por ano. É o que me dizem os farmacêuticos. Todo adulto está tomando uma dose de antibiótico, sendo as faringotonsilites, uma das infecção de garganta, uma das principais causas. Tá certo? Isso é um dos problemas do desenvolvimento das bactérias resistentes. É o abuso do antibiótico. Aí tem uma boca aberta para você ver como que parece a infecção lá dentro, ó lá, as placas e tudo isso. O que nós fizemos
primeiro, coletar as bactérias dessas infecções e verificar se a gente conseguia, colocando doses pequenas de determinadas moléculas fotossensíveis, conseguir eliminá-las de forma adequada. A gente consegue. Em seguida, não tem dúvida, vamos fazer um spray na garganta, esperar um pouco, iluminar. E conseguimos eliminar a infecção de muitas gargantas. Tá certo? E um sucesso muito grande, porque, inclusive, nós agora estamos vendo a infecção através da fluorescência óptica, que é um termo que eu não vou discutir nessa palestra, mas o médico consegue ver o grau da infecção, porque ele fluoresce as placas bacterianas, ele sabe quantificar melhor. Bom, esse trabalho foi desenvolvido com adultos, e foi muito bem, e com crianças. E o sucesso foi muito grande. Para crianças, nós desenvolvemos a forma de administrar a molécula, que é ou através de um pirulitinho, que demora 5 minutos para dissolver, ele é a base de hidrogel, ou uma balinha, ou, na verdade, uma colherzinha de xarope. Essas moléculas impregnam nas placas bacterianas, o médico ilumina, em 94% dos casos, nós conseguimos eliminar a infecção sem o uso de antibiótico. Bom, o Comitê de Ética de Brasília não aprovou, mas aprovou o nosso clinical trial, que já está bem evoluído, adicionando antibiótico e fazendo num grupo sem a PDT e no outro com a PDT. E o resultado é fantástico, obviamente. E, quem sabe, no futuro, o pediatra ou mesmo o geriatra vai poder tratar numa primeira encontro a infecção da sua garganta utilizando essa técnica, evitando o abuso de antibiótico, para a gente deixar o antibiótico para as causas mais poderosas. Bom, esse aqui está dentro aí da pandemia, que é o seguinte: imagine que você tem uma pneumonia resistente. Eu conseguiria ir lá, lavar o seu pulmão com moléculas fotossensibilizadoras e jogar uma fibra óptica lá dentro para iluminar. Mas se você conhece o seu pulmão, aquilo é uma árvore, não dá para ir para todo lugar. Será que eu consigo desenvolver uma técnica que eu ilumino externamente? Iluminando externamente, eu consigo matar a pneumonia? A resposta é sim. Eu consigo desenvolver uma técnica onde a pessoa inala essas moléculas vão para todo o brônquio, eu ilumino externamente com infravermelho, a luz penetra, vai lá e mata, diminuindo consideravelmente a pneumonia. Nós fizemos o primeiro experimento com um rato, o sucesso foi, nem um rato que eu tratei morreu. É um grupo grande de ratos, onde você instalou pneumonia num grupo, em todos, um grupo você tratou, o outro não. Os que nós tratamos, todo mundo sobreviveu. Os outros foram morrendo, como era esperado. Agora nós queremos fazer em ser humano. Já fizemos a máquina, mas aí estamos fazendo em porcos antes, para depois chegar no ser humano. Mas devido ao problema da Covid, que uma das consequências é a pneumonia, a inflamação do pulmão, a disfunção do pulmão leva a pneumonia quase que inevitável. Então, nós estamos acelerando. Vamos ver se até o ano que vem a gente consegue fazer os primeiros tratamentos em ser humano, né? E isso vai ajudar muito nós, com mais idade, porque nós vamos pegar a pneumonia uma hora ou outra. É a vida. E se a gente tiver essas técnicas, quem tiver na UTI, essa técnica vai ser muito boa. Quem tiver fora da UTI, ainda melhor, porque não vai entrar na UTI. Mas falando em UTI, quando você vai para lá, eles te entubam. E o tubo de intubação, o endotraqueal, que chama, é uma das causas da infecção. Aquele objeto estranho dentro da traqueia, indo até os brônquios. O que a gente fez foi funcionalizar esse tubo. Aliás, esse trabalho acaba de sair no Proceedings da National Academy of Science americano. A gente funcionaliza, bota uma fibra óptica dentro e adivinha, não forma biofilme, não forma infecção, a infecção não cresce. O que a gente quer com isso é evitar a infecção em pacientes intubados. Certo? E, claro, nós fizemos todos os experimentos in vitro, simulando,
Agora nós queremos ir para a realidade, porque o número de pessoas que estão morrendo aí com pneumonia incurável devido à intubação é grande. Muito bem. Eu acho que meu tempo está quase chegando ao fim, mas eu trabalho muito com câncer. Câncer é uma das paixões aqui do nosso grupo. Nós trabalhamos com cabeça e pescoço, trabalhamos com bexiga, trabalhamos com câncer de pele, com sucesso muito grande, sempre com droga sistêmica ou tópica, aplicação da luz, redução tumoral, e tem sido um sucesso muito grande, tanto é que o SUS já está considerando adotar essas técnicas aqui no nosso país como sendo no SUS. Isso aqui é um tumor de cavidade oral eliminado com uma aplicação da terapia fotodinâmica que demora 20 minutos. Tá certo? Temos muitos casos aí de cavidade oral, trabalhamos em laringe, trabalhamos em intestino, trabalhamos em recorrência de mama, esôfago, com sucesso relativamente grande, cavidade, inner eye canthus, que são tumores que aparecem com a idade, de fato, no canto do olho, e a solução é muito dramática, a remoção do olho, tumoração desse tipo, que são tumores basocelular de alto volume. Fazemos intraoperatório e temos um programa nacional de câncer de pele. O câncer de pele, ele acomete muitos idosos, porque a queratose evolui para câncer de pele, e devido à nossa origem, devido ao sol não ser nosso amigo, pero não útil, a gente desenvolve queratose que evolui a câncer de pele. Aí nós desenvolvemos, isso é um trabalho longo, viu, professora? Não começamos ontem isso aí, não. Isso aí são praticamente 20 anos de trabalho. Nós temos o aparelho já aprovado pela Anvisa, já em uso no Brasil. Todo o desenvolvimento feito. Nós temos então, todo o sistema que o médico olha, faz o diagnóstico, prepara a lesão com droga tópica, faz o tratamento, imediatamente estabelece a região de necrose para saber que ele foi capaz de limpar muito bem o chamado campo que ele queria, as margens que ele queria eliminar. E nós temos feito isso no Brasil todo. Nós temos mais de 100 centros que atuam em parceria, talvez seja um desses projetos de maior número de centros espalhados pelo Brasil todo, e com médicos, com enfermagem envolvida, com todo o pessoal. O INCA, que é o nosso sistema referência em oncologia, adota essa técnica agora, graças ao nosso trabalho, e nós temos feito muitos pacientes. São milhares e milhares, foram financiados pelo BNDES, com equipamento desenvolvido pela MMOps e com medicamento desenvolvido pela PDT Pharma. E os tratamentos foram muito bons. Hoje nós temos esse número de casos aí de lesões tratadas, com 95%, nós conseguimos chegar a 95% da eliminação de tumores de pele, que é o que mais atinge. Nós estamos falando em 350 mil novos casos por ano no Brasil. 350 mil. Uma cidade de médio porte no Brasil, todo ano desenvolve câncer integral, inteirinha. Tem gente morrendo de câncer porque não tem hospital para fazer pequenos procedimentos. Daí esse procedimento é bacana, porque não tem efeito colateral. Não tem o efeito da cirurgia. Não tem que tomar anestesia. Não tem que ficar tomando anti-inflamatório. Não tem que ficar tomando antibiótico. Porque ele ali mata, necrosa, seca, regenera. Estamos fazendo o mesmo com o câncer cervical, um programa fantástico, aparelho já aprovado, trabalhando inclusive em conjunto com os Estados Unidos, em Baltimore. Nós estamos trabalhando em conjunto com eles e ganhamos aí vários prêmios com esse projeto, inclusive o prêmio da Sanofi, que é um prêmio bastante prestigioso para a melhoria da saúde da mulher. Bom, eu tinha muito para falar, eu gosto de falar, entendendo de italiano, eu falaria um pouquinho de ultravioleta, mas eu acho que eu já falei o suficiente. Professor, nós temos infelizmente, realmente o senhor está no tempo limite, porque nós temos a apresentação dos trabalhos que foram selecionados na sequência. Não. Então, eu queria mostrar para vocês que essas tecnologias com luz,
elas não são meras experiências, né? São tecnologias que vieram para ficar e vão ajudar muito o tratamento dos idosos no nosso país e no mundo. Porque hoje, às vezes, é a técnica que mata. Embora é o que pode se fazer, né? Mas a pessoa tem um tumor de pele hoje, as complicações, às vezes, da cirurgia, quando é uma pessoa mais idosa, médico nem mexe, que é para não ter complicação. Mas técnicas como essa poderão ajudar. E o controle microbiológico e tudo isso. Queria agradecer uma vez mais. Foi um prazer falar com vocês essa manhã.